Momento de desespero e de angústia. Você se olha e não se reconhece. Você sabe que tem sentimentos, mas que não consegue sentir absolutamente nada. Você sabe que tem um corpo, mas você não consegue sentir que ele tá ali. Você tem a noção de que você é alguém, mas você não sabe mais muito bem quem. É como se você estivesse se olhando de fora do seu próprio corpo. Como se você estivesse sendo controlado. Como se você fosse uma marionete que não conseguisse aí dar as ordens para o seu próprio corpo. Você tenta parar de prestar atenção no que pode estar acontecendo com você e tenta se focar aí no que está ao seu redor. Mas, de repente, o mundo também está diferente. As pessoas, os objetos, eles estão distorcidos, eles estão com a forma mal definida. Você se sente num sonho, parece que você está numa realidade suspensa, artificial. Você não sabe mais se você está vivendo a realidade, se você está vivendo um sonho ou se você está numa história de ficção. Você tem a clara sensação de que tudo que está ao seu redor está diferente, incluindo o espaço e o tempo. Muito louco tudo isso, né? E se você já teve esse tipo de vivência, esse tipo de percepção em algum momento da sua vida, saiba que pelo menos metade de toda a população já experimentou também esse tipo de sensação. E essas percepções alteradas e distorcidas da gente mesmo e do mundo que nos cerca, a gente chama de despersonalização e desrealização. É muito importante você entender as principais características dessas experiências, porque elas geram muito sofrimento e angústia para quem passa por isso, e também porque elas estão frequentemente associadas aos quadros de síndrome do pânico e de transtorno dissociativo. Vamos entender melhor então o que seriam a despersonalização e a desrealização, as suas causas e as suas associações principais. Alright. Meus quiz, para começo de conversa, para a gente não ter dúvidas em relação ao tema que a gente vai discutir nesse vídeo, a gente tem que entender que tem uma grande diferença entre você vivenciar alguns episódios de despersonalização e desrealização e você desenvolver um transtorno de despersonalização e desrealização. A grande maioria das pessoas vive essa experiência, tem essas vivências de forma temporária. Geralmente, a ocorrência desses sintomas acontece dentro de um contexto em que já foi pré-diagnosticado um transtorno anteriormente. Então, entre as principais causas dessas experiências, a gente pode citar transtorno de estresse pós-traumático, síndrome do pânico, presença de transtornos de ansiedade em geral. A gente pode citar também o uso de substâncias ilícitas, o uso de drogas, maconha, êxtase, chá alucinógeno. Tudo isso pode desencadear a vivência de experiências de desrealização e de despersonalização. O desenvolvimento de um transtorno ele começa a aparecer quando essas crises elas são frequentes, elas são repetidas, tem que começar a gerar prejuízos globalmente na vida dessa pessoa, no trabalho, nas relações afetivas, no dia a dia. E quem passou por elas começa a ter uma preocupação meio desproporcional em ter que viver aquilo novamente. E essa preocupação pode fazer com que essa pessoa fique conferindo se ela é ela mesma, se a realidade não mudou, se as coisas estão exatamente do jeito que estavam, se ela se olha e consegue se identificar. E esse vídeo aqui hoje, ele é sobre a despersonalização e a desrealização vivenciada como experiência, como sintomas que vão passar. Eu não estou falando do transtorno de despersonalização e de desrealização. O que seriam essas vivências? Primeiro a gente vai falar da despersonalização. A crise, a experiência de despersonalização consiste aí na sensação de que você está fora do seu corpo, de que você está observando de fora os seus sentimentos, os seus pensamentos e as sensações do seu corpo. E você tem a clara percepção que você não tem mais o controle do seu organismo, das suas percepções físicas. É como se alguém estivesse te controlando, como se você fosse um robô. E você ainda pode ter uma clara percepção de que você foi partido ao meio, de que houve uma cisão. Uma dessas partes participa daquela experiência, daquilo que está acontecendo, e outra dessas partes observa, olha de fora. Você fica com a clara sensação de que apesar de você ter emoções, de você ter sentimentos, você não consegue senti-los. Pode perder completamente a memória durante um evento de despersonalização. Para você que está sempre aqui no canal, você pode perceber que isso é muito parecido com os sintomas de transtorno dissociativo. No transtorno dissociativo, a gente tem essas alterações da memória, da linguagem, do quem é você. E até por isso mesmo, que quando o transtorno de despersonalização e desrealização é uma doença, é um diagnóstico, ele é classificado como um tipo de transtorno dissociativo.
E se você quer saber mais sobre isso, eu fiz um vídeo especificamente sobre transtorno dissociativo e vou deixar um card aqui em cima para você clicar. Eu não sou ninguém. Quem eu sou? Eu não tenho mais identidade. Os meus pensamentos não parecem mais meus. Agora vamos falar da desrealização. Na despersonalização, a gente tinha sensações distorcidas, esquisitas em relação a nós mesmos, em relação a que somos, ao que pensamos, sentimos e em relação à nossa memória. Na desrealização, a gente vai ter esse tipo de percepção alterada, essas vivências estranhas em relação ao mundo que nos cerca. Na desrealização, a pessoa ela pode ter uma sensação de que ela não pertence a esse mundo, de que ela não está aqui. A realidade dessa pessoa que está sentindo isso, ela fica se misturando. É como se às vezes a pessoa tivesse a sensação de que isso não é a realidade, de que é um sonho, de que é uma história inventada e que ela mesma faz parte dessa história. Muitas pessoas relatam também como se elas estivessem vivendo numa bolha, num mundo paralelo ou até mesmo observando o mundo acontecer, a vida passar através de um vidro. Por alguns momentos, é como se o mundo todo, tudo que está ao nosso redor, fosse artificial, fosse cenográfico. É como se alguém tivesse montado o mundo para você viver. E também pode haver a sensação aí que a vida está sem graça, que o mundo ficou sem cor. É muito comum ainda a sensação de espaço distorcido e de campo visual também que está alterado. O espaço, ele parece que pode ficar um pouco mais 3D, com a profundidade maior. Você olha ele, parece que ele é infinito, pode se expandir, pode se encolher. O campo visual também pode ficar alterado, você pode sentir que você enxerga bem menos daquilo que você consegue, ou às vezes sentir que o seu campo visual ficou ampliado, que você agora tem uma visão muito maior do que é normal. Você pode aí também vivenciar a alteração dos sons, os sons podem ficar abafados, ou diminuídos ou aumentados demais. E a distorção também acontece com o tempo. Você pode ter a experiência de que o tempo está correndo excessivamente rápido, ou que às vezes ele está totalmente lentificado, ou como se você estivesse vivendo a vida em câmera lenta e as pessoas também. E eu presumo que se você está aqui nesse vídeo, se você procurou esse tema, esse material, você pode estar passando por isso, ou você conhece ou quer ajudar uma pessoa que está. Se você nunca viveu isso, imagina se colocar no lugar dessa pessoa. Imagina você se olhar no espelho e sentir que você está alterado, que o seu rosto não é seu, que você não é mais você. Imagina que as coisas que são familiares para você, que estão ao seu redor, as pessoas que você ama, estão alteradas, estão distorcidas. Se você conseguiu acompanhar meu raciocínio e conseguiu se colocar no lugar dessa pessoa, ou está sendo ajudado diretamente por esse vídeo, pensa aí como que é importante o papel dos vídeos aqui do Larga de Ser Crazy. Aqui a gente dá informação, a gente dá esclarecimento para problemas que podem estar chegando aí dentro da sua casa, que podem estar acontecendo intimamente com você. E fica muito mais fácil divulgar essa informação e promover essa rede do bem através da internet. Então, para você que acredita nesse projeto, se inscreve no meu canal, ativa o sininho para você receber a notificação de novos vídeos. Não esquece de dar uma passada lá no meu portal para você verificar todas as novidades em relação aos materiais que eu estou publicando nas minhas redes sociais. E compartilhe esse vídeo também em todas as suas redes sociais e no WhatsApp também. Você vai estar se tornando uma pessoa que está ativa, ajudando pessoas que realmente precisam dessa informação, que realmente precisam quebrar o preconceito para ser ajudadas. Para você que está aí do outro lado, você já deve estar se perguntando, poxa, para a pessoa ter essas sensações estranhas e esquisitas, o bicho já deve estar pegando, né? E é mais ou menos por aí mesmo, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui nas principais causas da despersonalização e da desrealização. Resumindo, quem está passando por essas experiências e tendo essas vivências de forma frequente, geralmente está vivendo aí uma situação muito estressante, tendo demandas emocionais muito fortes em relação à vida e em relação à sua própria existência. Quando uma pessoa ela tem um episódio de despersonalização, de desrealização, ou até mesmo uma crise dissociativa, ela está se protegendo de ter uma desestruturação da sua integridade psíquica. É uma forma de defesa, é uma forma de autopreservação. Se a realidade está muito difícil de encarar, está muito estressante, se a pessoa está sendo muito agredida pelo mundo externo, às vezes a estrutura mental dá um jeito de fazer com que essa realidade seja percebida de uma forma diferente. Eu já falei aqui no meu canal, pessoal, e também lá no meu Instagram, que às vezes a gente manda mensagens para nós mesmos, mas nem sempre a gente consegue abrir essa carta e entender e decifrar essa mensagem. E a despersonalização pode ser um exemplo disso. Tanto que é muito comum que pessoas que têm crise de pânico, que acham que vão morrer, que vão infartar, que o mundo vai engoli-las, sintam essas sensações com frequência durante as crises de pânico.
A ansiedade fica tão grande, tão explosiva e ataca a pessoa de uma forma tão agressiva que essa pessoa ela encontra uma maneira de não ser mais ela mesma, de não viver mais aquela realidade para poder se proteger. E quais são os principais fatores de risco para que as pessoas desenvolvam crises de despersonalização ou de desrealização? Presença de transtorno psiquiátrico e de uso de substâncias ilícitas a gente já falou. Temos também, gente, as pessoas que têm dificuldade no sentir. Aquelas pessoas que tiveram uma história de vida e o desenvolvimento de uma personalidade que reforça uma dificuldade no sentir, no lidar com os sentimentos, em falar do que se sente. Ou às vezes também as pessoas que sentem demais, que são muito intensas, que vivem a vida à flor da pele. As pessoas que estão nos extremos do sentir, que sentem de menos ou que sentem demais, estão aí com maior chance de vivenciar esse tipo de eventos durante a vida. Lembra que eu citei também gente que está sendo aí pressionado pela vida, está sendo colocado em situações muito estressantes? Então, pessoas que têm histórias de vida com traumas na infância, que vivenciaram abusos físicos, violência doméstica, abuso sexual, morte muito repentina de parentes muito amados. Duas palavras que eu quero que você memorize aí, porque isso é causa de um monte de transtorno psiquiátrico, gente. Negligência e privação. Não ser tratada de forma humana, não ser considerada pelas pessoas que deveriam estar se responsabilizando fisicamente, legalmente. Privação de afeto, privação de amor, falta de acesso a tudo aquilo que nos torna basicamente seres humanos. A alimentação, acesso a saneamento básico, a lazer, cultura, também podem gerar esse tipo de experiência. Agora vamos falar rapidamente sobre tratamento desse tipo de vivências. Pessoal, se a maioria das pessoas que têm vivências de despersonalização, de desrealização, só tem esse tipo de sintomas porque elas têm outros tipos de transtorno que facilitam com que esses sintomas ocorram, o que a gente tem que fazer é tratar o transtorno que gera essas vivências. Se a pessoa tem ataques de pânico com desrealização e despersonalização, a gente trata a síndrome do pânico. Mais difícil é quando a despersonalização e a desrealização vem na forma de transtorno, de doença propriamente dita. Aí o tratamento é mais dificultoso, precisa focar bastante em fazer psicoterapia, também os medicamentos psiquiátricos vão entrar aí para dar uma mão nisso. A despersonalização e a desrealização nunca vão acontecer sem motivo, elas nunca vão acontecer sem uma causa. Às vezes essa causa é mais aparente, mais fácil de identificar, como por exemplo num transtorno psiquiátrico, mas às vezes essa causa também é uma forma de você se defender, uma forma de você se estruturar, uma forma de você deixar a sua integridade psíquica intacta. E isso, aos poucos, você pode ir desvendando junto com o seu psicoterapeuta. É um trabalho difícil e demorado, mas que no final das contas vai te dar um grande resultado. Chega de viver essas vivências estranhas, esquisitas sobre si mesmo e sobre o mundo que está cercando você. Se você se identificou com os sintomas que eu falei aqui nesse vídeo, procura já um profissional para te orientar para você iniciar seu tratamento o mais rápido possível e você ter uma melhor qualidade de vida. Beijão, valeu, falou e tchau. Continue me acompanhando nas redes sociais.